Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Está começando hoje mais um episódio do nosso JCcast. E para bater um papo com a gente, está ele, o nosso pastor, nosso vice-presidente, né, das Assembleias de Deus aqui no campo de Campo Novo do Parecis, o nosso querido e amigo, pastor Júnior Guimarães. Pastor, é um prazer estar com o senhor aqui. Foi uma luta, quase que não acontecia, mas graças a Deus. Deus tem um horário, um dia marcado, né? Graças a Deus. Oi, Vinícia, Pai do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor para todos que estão nos ouvindo. Juca, nosso grande amigo, que Deus abençoe, toda a equipe. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que a gente, por inúmeras vezes, né, tentávamos ter esse bate-papo, mas hoje é o dia e nós estamos felizes por estar aqui. Agradeço o convite, privilégio estar aqui no estúdio de vocês para poder compartilhar um pouquinho da nossa história e daquilo que o Senhor fez para nós e através de nós. Tá Amém. Bom? E assim a gente gostaria de começar e sabendo, né, como que foi a sua convenção, o senhor nasceu em berço evangélico, como que foi? Vinícia, a nossa história é um pouquinho bastante interessante, até porque eu nasci no lar evangélico. Sou filho de pastor, sobrinho de pastor e neto de pastor. Nossa! Deus já levou meu avô, mas foi a pessoa um dos pioneiros da Assembleia de Deus aqui no estado de Mato Grosso, um mineiro. E quando meu pai, na época, veio para o estado de Mato Grosso, meu pai é paulista e minha mãe mineira. E eu nasci em Cuiabá. Então, imagina a miscigenação, né? Filho de paulista com mineira e nascido em Cuiabá. Mas quando meu pai veio com 17 anos, que não conheceu o Evangelho ainda, veio para o estado de Mato Grosso, e a partir daí ele conheceu o Evangelho, conheceu a minha mãe, ainda muito jovem, se casaram, e com 21 anos de idade, meu pai tinha, minha mãe 17 anos, e logo após o casamento deles, com 30 dias de casados, meu pai já assumiu o primeiro trabalho. Então, igreja. Então, assim, na verdade, naquele período em Cuiabá era ponto de culto, né? Ah, sim. Então, ele nem cooperador era recém-novo convertido, tinha 30 dias de casado, assumiu o primeiro ponto de culto e dali nunca parou. De ponto de culto foi para casa, de casa para igrejas, e há mais de 40 anos meu pai pastoreia. E eu nasci nesse contexto. Na época que eu nasci, meu pai pastoreava Cuiabá ainda. Dali passamos por inúmeros campos autônomos, onde meu pai foi pastor-presidente. E a gente viveu todo esse contexto familiar em família sacerdotal, né? E para mim é uma honra fazer parte dessa família, que tem uma grande história, né? na Assembleia de Deus, tanto no estado de Mato Grosso, quanto também a família do meu pai, que é paulista, que também serve ao Senhor. Então, nossa família está rodeada de bênçãos. Por isso, Verdade. A gente não tem como não viver essas benfeitorias de Deus a nosso respeito todos os dias. Então, a minha família é toda cristã e eu nasci vivendo e vivenciando toda essa glória do que é o Evangelho. A minha vida toda foi morando ao lado de igreja, né? Conheço bem o que é isso, de estar todos os dias ali ao lado de igreja, acompanhando os trabalhos. E é interessante que, durante esse contexto da nossa infância e adolescência e juventude, eu pude experimentar muitas experiências, sabe? E é gostoso porque você nasce num lar cristão, você ouve muita coisa daquilo que é o Evangelho, sabe? Ouvindo tudo isso, você passa a amar também. E há um contexto bem interessante que é você ouvir falar, né? Eu nasci ouvindo falar de Jesus. Amei Jesus ouvindo falar sobre ele. Sim. Mas chegou um momento que eu precisei ter as minhas próprias experiências. E esta parte que traz em nós amadurecimento espiritual, né? Eu, hoje, com 38 anos de idade, né, vivi muita coisa nesses 38 anos de idade. Às vezes até brinco que eu tenho 38, mas de experiência tem muito mais. Vivi muita coisa, né? Só que da adolescência ali, de criança para adolescência, olhava minhas irmãs na igreja, né? E eu também fazia parte da banda de música lá em Primavera do Leste, quando meu pai foi pastor-presidente lá, por exemplo. As minhas irmãs sempre muito dedicadas na obra de Deus. E eu pensava, Deus tem um propósito na vida das minhas irmãs. Mas eu não tinha muito aquela coisa, né? Não sabia ministrar, não sabia cantar, não se encaixava, né? E as minhas irmãs, não sempre de novas, elas foram muito desenvoltas, né? E era nítido a chamada de Deus na vida delas. E eu era aquele adolescente ali meio desencaixado, né? Mas
Deus tinha um propósito, mas a gente às vezes não entende, né? Deus, para cada pessoa, tem a sua forma de trabalhar. Sim. E passando esse processo todo, eu pude compreender o quanto Deus é maravilhoso. E Deus escolheu a minha família, meu pai, a minha mãe, eu, minhas 2 irmãs, a Michelle e a Milka, para um propósito que só nós entendemos, sabe? E a gente só tem que agradecer a Deus, porque apesar de termos nascido no lar cristão, Deus também nos escolheu. Isso é maravilhoso, né? A gente vai ver a Bíblia quando os sacerdotes tinham filhos e a lei, né, determinava que o sacerdote tendo filhos, o filho herdava o sacerdócio. Hoje, nos dias atuais, isso já não é regra. No entanto, alguns filhos de pastores amam e querem seguir o ministério. Sim. E também tem chamada, e outros não, né? Ignoram essa parte, até porque nem todos são chamados para pastorear. No entanto, é importante a gente entender que o chamado de Deus, ele vai muito além de ser filho, sabe? Porque algumas pessoas até diziam: Júnior, o seu avô é pastor, seu tio é pastor e seu pai é pastor. E na época os 3 presidentes. Então vai ser muito fácil você ser um obreiro. E eu olhava e falava: se for por isso, eu não quero ser. Não quero, eu não queria ser. Você tinha medo ou você não queria mesmo? Não, na verdade, naquele momento ali entre adolescência para a juventude, eu não me encaixava nesse contexto. Eu achava que não era para mim, porque eu era tímido ao extremo, não tinha desenvoltura para falar, não conseguia lidar com aquelas situações. Eu cantava com a minha mãe e minhas irmãs, né? Porque a minha mãe chamava e a gente tinha que ir, era uma criança ali, em volta ali daquele contexto, e eu amava aquilo, mas eu tinha muita vergonha. Né? Então a minha dificuldade era lidar com o público. Sim. Né? Porque você está conversando com alguém é muito tranquilo, você subir no altar é outra história, né? Então, eu tinha essa dificuldade. Então, eu achava que aquilo não era para mim. Deus tem uma obra na vida do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, e eu talvez sirvo a Deus, mas não no ministério, né? Sim. Então, a partir desse momento, a gente começou a desenvolver alguma questão entre nós e Deus, que cada um foi tomando a sua ocupação dentro da casa. Não por obrigação de pai e mãe, não. Eles nos ensinaram. Biblicamente falando, nós fazíamos culto doméstico todos os dias. Meu pai e minha mãe, a gente lia a lição da escola bíblica dominical, fazíamos a leitura da palavra, cantávamos, orávamos, e isso era na hora do almoço, era muito gostoso. E isso marcou muito o nosso coração. Então a nossa família, ela foi criada, meu pai, por ser pastor, não simplesmente levava a gente para a igreja. Sim. Mas eles também nos ensinavam. Isso é bíblico, né? Porque a palavra diz que deve inculcar na cabeça da criança o amor a Cristo, mas não só levar, né? E os meus pais fizeram isso. Eles acertaram em tudo, não erraram em nada. Eu amo a educação dos meus pais e eu sempre peço a Deus que eu quero ser tão bom quanto eles foram para mim e para minhas irmãs. No entanto, a partir desse contexto, né, da gente ir crescendo e tendo a independência, né, pela juventude, a gente começou a seguir alguns momentos. Meu pai foi transferido de campo, eu estava ali começando a juventude, a minha irmã mais velha tinha acabado de casar, a minha irmã mais nova também estava com os meus pais, eles foram embora, eu acabei me envolvendo em outro momento de mundo, né, do que eu conhecia, porque eu nasci morando ao lado de casa pastoral a vida inteira. E quando eu comecei a entender o que era mundo, despertou em mim uma curiosidade. Mas nunca foi por falha dos meus pais, foi eu mesmo. Entendeu? E assim, lógico, o inimigo aproveitando a situação para tentar nos arrancar do propósito. Sim, com certeza. E até aquele momento, para mim, eu não era tão especial para Deus quanto as minhas irmãs e os meus pais. E não culpava Deus por isso, não. Eu achava que eu seria uma bênção e tudo, mas nada de ministério. Aí foi quando a gente passou uma experiência bem complicada. Eu comecei a faculdade, conheci, né, o que a gente conhece por mundo, né? Logo nós vamos falar sobre isso. Afundei em tudo aquilo que não era para ser feito. Meus pais não me ensinaram a isso, o evangelho não me ensinou a isso, o meu contexto familiar não me ensinou a isso, mas eu acabei experimentando algo que não poderia ter experimentado, sabe? Eu vivi num fundo absurdo, de tal forma que eu achei que eu não tinha mais solução. Não sei se você ou alguém próximo a você passou por isso. Você vai entender que há um mundo obscuro que a gente às vezes entra, né, ou permite ser levado a isso, ou até deseja pela situação que você está,
E que chega a um ponto que você fala, eu não consigo mais sair daqui. E sabe o que é você ir para a igreja, ter temor de Deus, mas não conseguir se firmar. Então eu conheci o que o mundo oferece. Eu me vi como o filho pródigo, estando dentro da casa do pai, tendo tudo o que o pai tem, tanto fisicamente quanto espiritualmente, mas eu escolhi, foi uma escolha de sair para fora para conhecer. Então eu conheci festas, tantas outras coisas que envolvem tudo isso, né? Mas eu experimentei coisas terríveis. E ao ponto de que meus pais, né, se preocupavam muito comigo, a minha mãe e meu pai choravam muito. Tantas noites perderam por minha causa, né? Chegava em casa totalmente fora de si, não lembrava nem o que aconteceu na noite anterior, né? Pelo aquilo que havia ingerido, pelo aquilo que havia usado, sabe? Então, assim, eu experimentei realmente o que o mundo pode oferecer. Eu aprofundei no mundo que eu imaginava, como repito, que a alternativa não tinha para mim, não. Mesmo tendo conhecido o Evangelho, sabe? Então, assim, eu falo, nenhum de nós estamos livres de viver isso. Sim. Claro que é uma escolha. É uma escolha. Eu já entendo que, às vezes, as pessoas, tem um ditado que digam quem tu andas e direi quem tu és. É claro que há uma influência pelas amizades. Sim. No entanto, essa influência, ela só é levada de acordo ao teu coração. É uma escolha que nós fazemos. Então, naquele momento, eu escolhi experimentar o que o mundo oferecia. E experimentando o que o mundo oferecia, eu me aprofundei no obscuro, tão terrível, que eu voltava para a igreja, ficava uma semana, 30 dias, e recaía e cada vez era pior. Ao ponto de algumas pessoas, vou até apostar que ele não fica na igreja, sabe? Nossa, e sério? a preocupação E depois disso, aí a gente veio para Campo Novo do Parecis. Hoje eu estou há 20 anos aqui, e na época eu estava começando ali a fase adulta, né? E meus pais lutando, insistindo tanto para que eu ficasse firme na igreja, né? E nos caminhos do Senhor, mas a minha escolha estava totalmente voltada para fora. Sim. E é engraçado que a tendência de quando a gente não tem muito compromisso, independente de qual área, é sempre nós estarmos ligados àqueles que também não querem compromisso, né? Pior, né? Quando eu vim para cá, a recomendação da minha família em relação ao Evangelho, olha, fique com tal pessoa, aproxime de tal pessoa, né? Ande com eles para que você possa realmente ter uma mudança de vida. Mas, ao contrário disso, eu me aproximei justamente daqueles que não tinham compromisso. Nossa. Porque era o que eu vivia. A ausência de compromisso se encaixa no perfil de quem também não tem compromisso. E isso, assim, era engraçado. Meu pai falava, filho, eu mudo para algum lugar, você faz amizade justamente para quem não tem compromisso com Deus, né? Nossa. E isso era natural, era algo que me puxava para aquilo, porque falava a mesma língua. A própria Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, não havia acordo com quem era santo porque eu não era, sabe? Havia um lapso de espiritualidade entre o que eu vivia com aquilo que eu havia aprendido. Então, isso me levava a conhecer aquilo que o mundo propunha. E muitas vezes na igreja, pessoas, né, não é porque é a igreja que todos que estão ali estão vivendo o verdadeiro evangelho. Sim. E eu me aproximava justamente disso. Mas havia uma escolha pessoal para que eu pudesse estar próximo dessas pessoas. No entanto, com o passar do tempo, né, entre levantes e caídas, reconciliações, retornos, né, os meus pais orando por mim, e eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque tantas vezes eu cheguei em casa pelas madrugadas ou pela manhã e eu via os meus pais de joelhos dobrados orando por mim. E isso marcava muito, sabe? Porque assim, eu nasci e minha mãe e meu pai, desde pequeno, oravam por mim para que eu dormisse, para que eu acordasse. E eu chegava em casa, mas não tinha forças. Eu queria, mas não conseguia, porque estava preso por uma corrente que me prendia. E aí é que a gente entende, Vinícia, que a princípio eu consigo ter um controle daquilo que eu vou fazer. A princípio você acha que você se controla, sabe? Eu tenho um autocontrole, eu sei os meus limites. E a gente brinca com isso. Brincar com os limites. Mas vai chegar um tempo que a gente foge. Isso foge da nossa alçada. Sim. E aquilo que eu achava que eu tinha um controle, eu perco. Por quê? Porque ele extrapola aquilo que eu entendo de realidade. E aí eu vou compreender quando? Quando eu fugi, como me perdeu. E eu tentava voltar para a minha realidade, só que isso era impossível naquele presente momento. Isso, meus pais orando por mim, abençoando a minha vida, fazendo de tudo para que eu voltasse. E como filho pródigo, né, o pai deu o conselho, filho, não vai.
Mas o filho queria experimentar, e assim eu fiz. Passei por uma experiência absurda no mundo espiritual, até o ponto que, em 2013, no último semestre da minha faculdade de Direito, eu chegava na faculdade, eu era problemático. Terrível. Quem vê hoje nem imagina. E assim, não tem aquelas mães que falam assim, ó, meu filho é uma bênção. Sim. Mas você vai ver que o bênção, na verdade, é terrível, terrível, né? Eu era isso, né? Mas assim, os meus pais sempre me abençoando. E eu chegava na faculdade, causava problemas, assim, onde convivia, bares, festa, né? E tudo aquilo que se oferece. Mas no último semestre da faculdade, olha que interessante, durante todo o período eu causei, né, trouxe situações, o inimigo me fazia entender que eu era alguma coisa, né? Na minha cabeça eu era alguém que onde estava, né, contagiava, fazia festas, Sim. bebidas, enfim, tudo que o inimigo propõe que nos faz achar que somos alguma coisa. Quando eu reconciliei com Deus, nem o local que eu ia todos os dias, que eu frequentava todos os dias, eu não conseguia ir nem para me alimentar. Então a minha mudança e na minha reconciliação foi radical. Por quê? Eu nasci num lar cristão, acompanhei tudo isso, como eu havia falado. Só que eu não tinha tido uma experiência com Deus. Então aí é onde muda o contexto. O cenário nosso ele é mudado a partir do momento que nós temos experiência. Se você me contar algo, ótimo. Júnior, eu vou te dar um conselho. Perfeito. Vou ouvir educadamente, vou agradecer o conselho. Só que eu não experimentei o que você experimentou. Então pode ser que eu acate seu conselho, pode ser que eu não acate seu conselho. Entendeu? Sim. Não serve para mim. Até o dia que você passa por isso. Nossa. Então quando eu passar por isso, eu vou entender o que você passou. Sim. Por isso a Bíblia nos traz uma descrição sobre os sentimentos, né? Jesus sempre, quando ele olhava para alguém que estava carente, precisando, e as pessoas gritavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. E isso no original é, Jesus sente as minhas dores, sente as minhas dificuldades. Então Jesus atendia por aquilo que ele era aclamado, ou seja, Jesus, eu estou cego, sente as minhas dores, ou seja, Jesus sente a minha cegueira, sente a minha repressão, sente a minha humilhação. Então Jesus olhava e dizia, o que queres que eu te faça? Está resolvido. Jesus não conseguia suportar aquela dor se não pudesse fazer algo. Ele ouvia, recebia no seu coração e dizia, o que queres? Já quero te curar. Mas ele queria ouvir. E as pessoas diziam, eu quero isso. Então, essa compaixão, esse sentimento que vem de Jesus, ele vem nos trazendo algo extraordinário, que é Jesus sentir os nossos sentimentos, sentir as nossas dores. Então, quanto ao testemunho que eu estava dizendo, voltando para a nossa história, Jesus me trouxe essas experiências. E lógico, o nosso Deus não queria que eu passasse por isso. Jamais. No entanto, ele permitiu, porque há algumas propriedades em relação às vontades de Deus, né, que nós aprendemos, a permissiva ou a plena. Então Deus permitiu que eu passasse por isso para ter hoje a experiência. Naquele momento, é lógico que eu não entendia, e nem as pessoas que me cercavam me entendiam, mas o próprio Deus permitiu. Quando eu reconciliei em 2013, no segundo semestre de 2013, eu estava retornando para a faculdade para o último semestre, onde para quem, né, é festeiro, é o melhor semestre da faculdade, tudo aprovado, né? Monografia aprovado, tudo certinho, né? Já me preparando para a OAB. Então, quando isso acontece, eu tive um encontro com Deus, eu tive uma experiência muito interessante, que eu estava dormindo, e nesse sono que eu estava dormindo, o inimigo tentou me matar asfixiado. Pouquíssimas pessoas sabem sobre isso. Eu estava dormindo e eu senti quando apertou o meu pescoço. Eu sentia que havia um ser totalmente desfigurado, apertou meu pescoço, e no sonho eu estava morrendo asfixiado. E foi tão nítido que eu acordei faltando o ar. Então eu estava dormindo, fui asfixiado e acordei com aquela sensação de que o inimigo estava me matando. Foi quando eu parei, pela misericórdia de Deus, e chamei os meus pais. E disse, pai, a partir de hoje eu quero conversar contigo, conversar com a minha mãe, e eu quero de verdade. Então, eu conversei com meus pais de verdade a partir daquele momento, 2013. Porque todas as vezes que nós conversávamos, não havia uma credibilidade. Porque eu tinha vontade, mas não tinha forças. Imagine, meu pai é presidente da igreja,
né? Nessa época eu já pastoreava aqui em Campo Novo do Parecis, pastor presidente da igreja, Nossa. eu jovem do conjunto, dando trabalho para o pastor da igreja, né? Teve dias o meu pai chegar em mim e falar: filho, eu tenho vontade de deixar a igreja por sua causa, por sua culpa, porque há um versículo sagrado que diz que se o obreiro não tem capacidade ou não tem a competência, né, em outras palavras, de cuidar da sua própria casa, como cuidar lá do rebanho do Senhor? Então isso pesa, sabe? E voltando a quando eu era criança, às vezes eu queria ser criança comum, como qualquer outra criança, mas eu brincava na frente da igreja, era criança, totalmente inocente, corria como qualquer criança. E algumas pessoas chegavam: você não pode brincar porque você é o filho do pastor. Nossa. E eu ouvi isso muitas vezes. Talvez alguém que vai nos assistir, que também é filho de obreiro, que viveu esse tempo de 30 anos para trás, vai entender o que eu estou falando aqui. Sim. Você é um pastorzinho, você não é uma criança comum. E isso a gente vai trazendo como sendo algo que é inevitável, vem trazendo dentro do nosso coração, ao ponto de que na vida adulta você quer ser livre, você quer ser você mesmo. É lógico que eu trilhei um caminho que o Senhor não se agradava. Sim. E não se justifica por isso. Mas, né, tudo vai gerando um contexto. Então, voltando para nosso momento de reconciliação, quando eu fiz um compromisso com meu pai, fiz um compromisso com a minha mãe, eu disse para o meu pai algo. Eu disse: pai, um dia ainda vou te dar muito orgulho. Você falou para Falei para eles. Mas sabe quando você fala assim: eu vou te dar muito orgulho, mas não sei da onde, não sei como, e tá difícil isso acontecer, mas eu queria. Você queria. Porque quando isso acontece, que eu tive esse encontro nítido com o mundo espiritual entre eu e o inimigo das nossas almas, eu pude entender que tudo que estava acontecendo não era físico, era espiritual. Então algumas pessoas julgavam, falavam, isso é normal, né? A gente não vai tirar a razão das pessoas, né? No entanto, eu pude entender que isso era muito, muito real. E eu sempre prego dizendo que o mundo real ele é tão verdadeiro como o físico. Mas por nós não vermos, nós subestimamos o mundo espiritual. Entre o céu e o inferno, entre Deus e o inimigo das nossas almas. Sim. Por não vê-los, nós subestimamos. Mas é tão real quanto o físico. Então, nesse momento, eu tive essa experiência. Aí eu conversei com os meus pais e eu e Deus fizemos um compromisso, pela qual eu não falo para ninguém. Porque naquele momento, eu e Deus tivemos uma intimidade tão grande, a partir daquele ato, que eu senti que a minha vida nunca mais seria a mesma. E eu falei com Deus e foi tão real, tão nítido, que tudo aquilo que me prendia, que eu achava que eu nunca conseguiria me livrar, e eram coisas pesadas mesmo, né, que talvez não venha ao caso comentar aqui. Sim. Mas era tão pesado as coisas que eu vivia preso. Quando eu fiz um compromisso com Deus, eu fui liberto naquela hora. Nossa. Naquela hora. Foi muito real. Só você e Deus. Só eu e Deus. Até hoje e até a volta de Jesus será assim. Porque eu conversei com Deus e nossa conversa foi muito real. Porque o Deus falou ao meu coração coisas extraordinárias e Ele sentiu aquilo que eu estava vivendo. Eu busquei socorro. Eu disse: Deus, eu não consigo. Eu queria um socorro. Foi quando Ele me abraçou. Com o abraço de Cristo ao meu respeito, eu comecei a viver uma vida de verdade dentro do cristianismo. Aí eu comecei a entender que eu não era só um filho de pastor e nem só um filho de esposa de pastor, assim como minhas irmãs, filhas, né, de pastores ali. Então eu consegui entender que eu nasci para viver o cristianismo. E é engraçado que passou tanto tempo, mas é pelas experiências, né? E eu sempre digo que a gente precisa buscar. Reconciliei em 2013 e é engraçado que nesse período a minha mãe, Deus falou com a minha mãe, né? E meu pai é uma pessoa, pode ser que ele vá assistir, tenho certeza que sim, muito cauteloso, muito sistemático em relação à consagração, principalmente de jovens, né, no ministério. E eu acho isso lindo, porque é muito sério. Muito né? sério. E eu também sou também da mesma forma, né? Hoje como obreiro, nós já chegaremos a esse ponto, sou muito cauteloso, até porque o ministério é algo muito, muito santo, né? E precisa, sim, dessas cautelas. No entanto, naquele momento, Deus falou com a minha mãe para me colocar como líder de jovens. E meu pai não aceitou no primeiro plano, né? De forma alguma, até porque havia um contexto de levantes e caídas, Sim. e caídas, e até não havia essa confiabilidade, essa, né, entre os irmãos, entre a própria família. Sim. Mas, como Deus falou com a minha mãe falou para o meu pai: então ora, e Deus vai falar contigo. E Deus falou com ele. Deus falou. Tanto é que 6 meses após meu retorno, a minha reconciliação, eu fui colocado como líder de jovens.
né? E aí começou o meu ministério. Não era cooperador, mas era líder de jovens, atuando como segundo líder na época. E aí nosso ministério começa a partir daí. Em 2013. 2013 e início de 2014. Nesse período houve a transferência do meu pai, né? E antes da transferência, teve uma pessoa que foi uma pessoa muito inspiradora para mim, que era o líder na época dos jovens, da liderança geral, que era o Vanderlei Gabriel. E ele nos trouxe a liderança geral e nós éramos líderes da sede. E teve um trabalho de jovens na congregação do bairro Jardim das Palmeiras, onde na época o pastor Messias era pastor. Sim. E aí tinha acertado para um pastor pregar no trabalho. E de última hora, olha como Deus trabalha, de última hora, para chegar no culto, o pastor entra em contato dizendo que não poderia ministrar no culto. Né? E a gente ficou, meu Deus, quem vai ministrar? E aí, na época, o líder geral entrou em contato comigo, olha, vê alguém para pregar. E eu liguei para inúmeras pessoas. Nossa. E ninguém poderia ir naquele dia. Olha Deus trabalhando. Aí ele me disse, Júnior, você vai pregar nesse culto. Eu falei, não tem condição de eu pregar. Eu vi as minhas limitações e disse, é impossível. Eu falei, você sabe que eu não consigo falar 2 minutos. Sabe o que é você falar 2 minutos em público, suar e parece que está esgotado? Era assim, eu não conseguia. Eu tinha uma dificuldade absurda de falar em público, principalmente diante do povo de Deus. Você já era advogado? Nesse já momento, tinha formado? eu estava, era 2014, eu estava para colar grau naquele momento. Eu tinha finalizado a minha faculdade, mas ainda ia colar grau, não tinha colado grau, mas já tinha formado. Mas quando se tratava do reino, a coisa é séria, né? Uma coisa é a nossa profissão, outra coisa é o reino. É muito sério. Eu vi você pregando no Alvorada, você falou assim, que quando a gente sobe no altar, tem um peso. Né? Por isso que às vezes não é normal. Quando às vezes eu recebo uma oportunidade, a gente treme, a gente sua, igual você falou, né? Você sentia isso? É bem isso. E é engraçado que a gente nunca pode perder isso, sabe? Esse temor de estar diante do povo de Deus falando de uma palavra que não é sua, que é de Deus, ela deve sim, primeiro, falar conosco, porque quando nós fazemos o estudo bíblico para ministrar, a primeira palavra deve falar com quem está lendo. Então, primeiro, a palavra fala comigo, para que depois eu manifeste ou expresse ou ministre para o povo de Deus que estará ouvindo. Então, quando ela fala comigo, há um temor. Quando eu vou transmiti-lo, mais ainda, porque eu recebi de Deus, eu alimentei daquela palavra e agora preciso transmitir ao povo que não é meu, é de Deus. Por isso a responsabilidade. E nesse dia foi muito, digamos que engraçado, entre parênteses, né? E aí, como o pregador não foi, e foi chegando na hora do culto, eu falei para ele, olha, eu não consigo passar de 2 minutos. Ele falou, tenta falar 5 minutos de mensagem. Eu falei, eu vou passar vergonha nesse culto. E aqui eu volto só um pouquinho lá atrás. Eu lembro-me quando eu era adolescente, bem adolescente, já estava saindo da juventude, das crianças para ir para os adolescentes, da igreja. Quem é crente sabe, entende bem o que eu estou falando aqui. Nesse período, um dia um líder muito querido, José Carlos na época, ele queria que eu aprendesse a pregar a palavra, né? Filho do pastor, enfim, né? E ele, de forma muito querida, muito elegante, queria me ajudar. Então ele me trouxe um texto e eu decorei, lembro até hoje, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso é até engraçado que até hoje eu nunca preguei esse texto, nunca mais. Eu creio que um dia o Senhor Deus vai me dar a ousadia e a possibilidade de ministrar sobre esse texto. Mas ele me fez decorar o texto. Legal, decorei. Só que quando eu fui na frente da igreja no culto de adolescentes, eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, me deu um branco. Eu esqueci o texto. Como eu tinha decorado, eu esqueci, né? E aí, o que aconteceu? Eu desci do altar e comecei a chorar. E nunca mais eu subi no altar. Quando isso aconteceu lá em 2014 já era adulto nessa época, né? Tinha assumido a liderança. Eu falei, eu não vou conseguir bater o mesmo bloqueio daquela época. Então, eu estou falando sério, eu realmente tinha esse bloqueio, né? Chegou a hora da mensagem, né? Preparei o texto, ministrei a palavra de Deus, terminei de ministrar, me assentei. É lógico que hoje a gente entende que o poder da palavra, ou a intensidade da palavra não está relacionada a minutos. Eu posso falar 1 hora e falar coisa que não vem de Deus ou sem a inspiração do Espírito Santo, mas posso falar 5 minutos uma mensagem poderosa. Então o tempo não define a intensidade da palavra. Mas naquela época foi interessante, porque quando eu assentei, ele veio até mim e disse, você pregou 25 minutos. Eu gelei naquela hora, porque eu falei, eu não conseguia. 25?
Na primeira mensagem, 25 minutos. Aí eu... Sabe quando você sente aquela realidade? Terminei, fui para casa atônito. Meu pai ainda morava aqui, minha mãe morava aqui. E fui para casa e fiquei quieto. Não falei nada para os meus pais. Né? Porque eu estava sentindo muito aquele peso da responsabilidade. Passaram 30 dias, o líder conta para o meu pai, o líder geral. Teu filho ministrou lá na congregação Jardim das Palmeiras. E meu pai, como sempre fez, iniciou o culto no domingo, né, como qualquer outro de adoração. Sim. Chegou a hora da mensagem, ele diz: vamos ouvir o Júnior ministrar a palavra de Deus. Nossa. No domingo à noite. E aí foi quando, né, eu lembro até hoje, subi ao lado direito da escada. Durante a minha subida daquela escada, de forma muito rápida, eu digo: Deus, eu não tenho palavra nenhuma. É o Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. Foi o que eu falei para o Espírito Santo. E a partir daquele momento, né, ministrei aquele dia 40 minutos. A partir daquele momento, os céus se abriram para mim. Uma vez eu havia recebido uma mensagem de Deus, e nesse período da adolescência, eu lembro até hoje, estava com uma camiseta marrom. Na época nós não tínhamos muita condição financeira, a gente sempre foi de família muito humilde. Né? Nós moramos em casa pastoral, onde tinha tanto rato, casa de madeira, que meu pai ganhava, naquela época os irmãos plantavam bananeira, a gente morava lá na divisa do Pará, para fazer sombra para o cacau. Então tinha muita banana e a gente ganhava muito. E tinha tanto rato na nossa casa que meu pai pendurava fios na casa para os cachos ficarem pendurados, para os ratos não descerem nas bananas e não comerem as bananas. Meu Deus. Então a gente deitava para dormir, tinha caixa de banana pendurada e rato correndo no teto. Misericórdia. Né? Aí a gente sempre foi muito, muito humilde em relação aos locais pela qual meu pai tinha chamado, e a gente automaticamente, família, vivenciava isso. Então, quando isso acontece, a gente vai experimentar assim, coisas extraordinárias de Deus, que daí eu comecei a entender que Deus realmente tinha algo diferente em mim, não só pelo meu pai, mas entre eu e Deus. E Deus, naquele momento eu entendi que Deus aceitou o meu propósito com ele. Voltando lá na minha adolescência, eu lembro que da minha camiseta, uma camiseta meio, não era rosa, era uma cor um pouco mais escura com marrom. E Deus usou o pastor naquela época, né? Até não gosto muito de falar sobre isso, mas é preciso para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Eu falo mais do que todo mundo, né? Estou falando, você não está quase falando nada. Não, mas enfim, tomando todo o seu tempo. Aí Deus falou comigo que naquele momento Deus estava me dando o dom da palavra. E ele me via não pregando e as pessoas pulando, mas ele me via eu transmitindo a palavra e as pessoas chorando no banco como estavam. Passaram-se muitíssimos anos até quando chegou 2014. E eu pude entender que o dom de Deus, quando Deus me deu o dom lá na minha adolescência, ele precisou passar por um processo, assim como eu precisei passar. O dom estava pronto, mas eu não estava preparado para receber o dom. Quando eu fiz um compromisso com Deus em 2013, que eu comecei, né, ter essa ousadia pelo Espírito Santo para ministrar a palavra, foi quando eu comecei a ter a experiência. Meu pai foi transferido com a minha mãe. E muitas pessoas bondosamente, pastores, amigos, chegavam até mim e diziam: Júnior, acompanhe teu pai, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Mas qual que era a preocupação? Os pais vão embora, o Júnior vai voltar para o velho homem, sabe? Mas Deus não tinha falado comigo isso. Eu sei que as pessoas se preocupavam porque nos amavam. Sim. Mas entre eu e Deus havia um compromisso. E eu não podia quebrar e nem posso quebrar. Por isso Deus aceitou tanto a nossa conversa, o nosso pacto entre eu e Deus a mim naquele momento. Então, meus pais foram embora, fui morar sozinho, e aí começaram aqueles momentos de tortura do inimigo em relação à minha santidade diante de Deus. O velho homem gritando dentro de mim para voltar, mas o Espírito Santo também, da mesma forma, gritando dentro de mim: permaneça. Né? Então, assim, eu lutava. Tinha dias que eu chorava dentro do meu quarto, morando sozinho. Chorava, lia a Bíblia, e foi quando eu comecei a ter intimidade com Deus. Eu ouvia falar dos meus pais sobre Jesus, tinha as experiências, mas nada como vivê-las. Aí foi quando eu comecei a conhecer a Deus. Tanto é que Deus falava comigo sobre os momentos a sós, entre eu e Deus. Por isso que eu amo a palavra de Deus quando diz, né, quando o contexto descreve que se a coisa apertar, se der errado, ou se não, entra no teu quarto, tranca a porta. E Deus fala comigo em oculto, porque em oculto eu te ouço, e eu também vou te honrar em oculto, vou te ouvir, vou te responder. É nesse momento em que nós temos a comunhão com Deus, no oculto. Porque muitas vezes nós conhecemos a Deus e vamos para a casa do Pai, que é importantíssimo. E até faço uma ponderação,
É impossível ser igreja estando em casa sozinho, sendo crente sozinho, né? Eu não compartilho com essa teoria de que muitos estão dizendo por aí que é possível ser crente sozinho, ou não precisa de ir para a igreja, porque eu sou a igreja e por fim, né? Mas eu entendo que eu sou igreja quando eu estou congregando, porque eu conheço a Cristo e é lógico que a igreja, por isso que muitas pessoas sempre dizem, né, e é bíblico sobre quando Jesus e o próprio Deus vai manifestar que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E é lógico, né? Eu não posso reter o poderio de Deus a um templo físico. É por isso que Salomão, quando construiu uma das 7 maravilhas do templo antigo, ele ora a Deus e diz: Deus, nem os céus, nem o céu dos céus podem comportar a sua glória. Quanto mais essa casa que eu fiz para o senhor morar. Mas vamos aqui, o templo, só a oferta de Davi tinha mais de 100.000 quilos de ouro puro de Ofir. Nossa. De prata, mais de 240.000 quilos. Essa oferta era de Davi, fora toda a riqueza de Israel, né? A madeira, o povo usado, quase 200.000 pessoas, usadas para construir o templo. Então, a gente está falando de um templo esplêndido, fisicamente falando. E Deus, né, não morava naquilo, até porque Salomão orou. Mas tem um porém. Ao invocar Deus na sua oração, Salomão aproximou a presença de Deus pelaquilo pela qual ele clamou. Então, Davi, inclusive, antes disso, vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, nós cultuamos no templo, ouvimos a palavra, cantamos, né? Compartilhamos o sentimento de irmãos, confraternizamos entre irmãos, né? Então, nos fortalecendo, indo para a igreja. Então, nesse contexto, a gente vai compreender que eu vivia essa experiência em oculto para que fosse transmitido em público. Ou seja, eu não posso ter comunhão só na igreja, sendo que eu e Deus sozinhos não nos conhecemos. E a maior preocupação nossa, às vezes, é expor para as pessoas que nós somos cristãos, que somos filhos de Deus, mas e Deus? Eu sempre digo, Vinícia, para Deus: Deus, eu não quero ser conhecido pelos homens como sendo o homem de Deus e chegar no grande dia do Senhor, o Senhor não me conhecer. Então, assim, eu preciso ser conhecido primeiro por Deus e pela misericórdia do Senhor, talvez alguém reconhecer Cristo através do meu testemunho de vida, do que ser reconhecido pelas pessoas e não ser conhecido como filho de Deus. É por isso que há uma descrição no livro na carta escrita por Paulo aos Romanos, que nós somos realmente filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus para sermos filhos dele. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou reconhecido como tal, claro, recebo os mesmos direitos de como se tivesse nascido pelo sangue, né? No entanto, essa particularidade de ser filho, ela precisa ser conquistada. Eu preciso, não por mérito, mas por ser escolhido por ele, né? Quando a gente aceita Jesus e decidimos servir a Cristo, eu automaticamente estou vivenciando algo extraordinário, de que é experimentar sair de ser simplesmente criatura de Deus para ser filho de Deus. E é o propósito de Deus de que todos sejam chamados filhos de Deus, de que todos sejam salvos. Para isso, eu preciso, entre eu e Deus, termos essa comunhão, tá? Então, assim, como pai e filho, nós precisamos ter essa intimidade ou essa proximidade de se conhecer. Então, eu me torno filho de Deus quando eu o conheço. E automaticamente, quando ele já me conhece, ele está aguardando esse momento. Lógico, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e o pecado trouxe a divisão entre Deus e o homem, houve essa ruptura que nos distanciou de Deus. A partir do momento em que Jesus vem para a reconciliação, ele nos aproxima, dizendo que a partir desse momento, quando nós o aceitamos como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. O ato de falar aceitar, na verdade, é entre parênteses aqui, um ato muito simplório em relação a tudo que o Evangelho é, porque a Bíblia diz que, na verdade, não fomos nós que o escolhemos, foi ele que nos escolheu. Mas a gente usa aquele termo de que nós aceitamos a Jesus como Salvador. No entanto, isso é muito além, né? Foi Deus que nos escolheu para sermos filhos dele. Então, todos nós, todos, sem exceção, fomos chamados para ser filhos. Mas há uma decisão nossa de aceitar ou não ser filho de Deus. Se eu digo que eu não quero, ele é tão educado, e é tão gracioso, e é tão misericordioso, que ele nos dá o direito de não ser.
No entanto, a gente paga pelas consequências. Mas, se eu não mereço, mas eu escolho e eu decido, ele com certeza nos aceita como filhos. Isso chama graça, né? A graça nada mais é, ou não posso nem dizer que seja simplesmente isso, ela é tudo isso, mas nada mais é do que algo que eu não mereço. A gente sempre diz que é o favor não merecido, ou algo que é muito além do que isso, que é algo que nós nunca, de forma alguma, conseguiremos medir esse sentimento de amor. Sim. Né? Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio de tal forma, né? Deus enviou o seu Filho Jesus, que nos amou de tal forma, ou Deus nos amou de tal forma que enviou Jesus para nos salvar. Então, o amor tal, ele é expresso pela graça de Deus. Então, quando eu recebo este amor de Cristo, nunca é pelo mérito, é sempre por Ele. Né? Então, se a gente canta, se a gente prega, se a gente vive, se a gente testemunha, é tudo por Ele. E eu entendo, biblicamente falando, que a minha vida nunca será boa o suficiente para merecer o céu. E às vezes a gente escuta alguém dizendo, né, Vinícia? Se eu mereço, eu nunca merecerei. Porque o meu mérito, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Morte. Então, o meu mérito pelos meus pecados, morte, salário. Nós trabalhamos no final do mês, o que nós recebemos? Né? O que eu recebo no final do mês? Salário, pelo aquilo que eu trabalhei durante os 30 dias. Sim. Para a morte, é um salário para alguém que faz algo. Então, o que eu faço para receber a morte? Pecado. Então, o salário dela, ou seja, eu fiz o pecado e eu mereço receber aquilo que eu fiz. Pecado. Mas Cristo veio romper tudo isso. É por isso que a própria palavra de Cristo diz que aonde abundou o pecado, em duplicidade, ou superabundou a graça de Cristo. Então, quando eu vivia de forma desordenada, ou fora da presença de Deus, ou fora da graça de Deus, eu estava vivendo no pecado. E o pecado havia abundado em mim. Mas ao servir a Cristo, aquilo que trazia decepção veio em duplicidade, trazendo bênçãos. Nossa. Sem medidas. Né? Então a gente vive justamente isso. Milagres e bênçãos todos os dias. E é claro também que a gente passa por dificuldades. Né? A gente sempre ouve alguém dizendo, ei, só vitória. Não é só vitória. Para ter vitória, a gente precisa passar por problemas. Mas é justamente aí onde a gente alcança experiências. As experiências que a gente passa em secreto, que Deus nos honra em público, né? É necessário passar pelo momento de ajuste. Sim. E eu sempre prego dizendo que o mesmo Deus dos montes é o Deus dos vales. É que quando a gente está passando pelo processo, a gente esquece de que esse Deus também é o Deus poderoso para fazer milagres e nos tirar de lá. Quando o povo de Deus estava de frente ao mar, né, e até quando o escritor também Davi, né, o grande sábio e rei Davi, também, assim como o povo de Deus esteve de frente a mar e de frente a montes, a dificuldades, a guerras, né, eles olhavam para as circunstâncias que o cercavam, e as circunstâncias realmente não eram favoráveis. Sim. Convenhamos, né? Montes, mar, dificuldades, guerras, inimigos, mas tem um porém. Sempre a resposta foi olhar para cima. Né? Quando o povo estava saindo do Egito, encontra-se o Mar Vermelho, Moisés faz o quê? Fala com Deus. Davi olha para os montes e diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele olha para cima e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É nesse momento onde as nossas limitações, nosso conhecimento, nosso QI, o nosso sobrenome, não faz nada. Aí é onde eu alcanço em Cristo o recurso, o espaço para que eu possa ter um momento de respiração, de sobrevivência. Né? Quando os irmãos de José o lançaram na cova, qual que era a visão de José? Olhar para baixo, úmido, água. Olhar para as paredes, sem alternativa. O jeito é olhar para o céu. Olhar para o céu. E às vezes a gente olha para o céu porque é a única alternativa, mas é justamente de lá que vem o nosso socorro. Eu brinco às vezes e ainda falo assim, vai pedir alguma coisa. Se eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que pedir para Deus, porque eu falo assim, às vezes é alguma coisa que você está precisando, é uma prova que você está passando, e eu vou pedir para quem? Aí eu dobro o joelho sozinha. Eu tô aqui
na nossa construção, que você viu, né? Na nossa construção. E às vezes eu tô sozinha e eu oro pelas paredes da minha casa. Ótimo, Eu perfeito. aprendi isso com a irmã. A irmã de Ná, não sei se ela vai assistir, mas a irmã de Ná, eu morei na casa dela. A mãe de Gesiel. E ela falava assim, Vinícius, eu não tenho condições, mas eu vou pedir pra quem? Eu vou pedir pra Deus. Porque ele é meu pai, ele é o dono do ouro e da prata. Ela falava assim pra mim, eu aprendi isso com ela. E ela disse que levantava a mão e orava nas paredes da casa dela pra Deus dar condições. E Deus tira de onde não... A gente não sabe de onde vem. E vem, né? O socorro vem de Deus. E nesses dias que você orava para as paredes, né? Tá orando literalmente para as paredes, mas Deus estava te ouvindo, né? Deus tá. É isso que nos traz um momento de comunhão. E eu amo o agir de Deus nesses momentos. Entre tantos atributos que Deus tem, Vinícia, é tantos, mas Deus, ele conhece a nossa sinceridade. Sabe por quê? Porque pessoas nos julgam pela aparência. E há um termo chamado preconceito. O que é o preconceito? Nunca é o conceito exato. É aquilo que eu olho e eu já tiro minhas próprias conclusões. Sim. São boas ou ruins? Não sei. São preconceitos. Quando fala sobre Cristo, é por isso que o próprio Deus escreve as cartas às igrejas da Ásia lá no Apocalipse. Ele vai dizer, eu sei. Deus não estava dizendo, eu ouvi falar sobre vocês. Me disseram isso sobre vocês. Não, eu conheço. Então, por conhecer, eu vou escrever algo a vosso respeito. Nossa. E eu amo Deus justamente por isso. Deus não se move pelo que pensam sobre nós. Deus não se move pelo que dizem sobre nós. Deus não se move pelo que desejam sobre nós, mas pelo que Ele sabe ao nosso respeito. E muitas vezes o saber de Deus para nós, e em nós, e através de nós, não é o que é exposto em público, mas é o que é exposto na sua particularidade. Sim. Lembra de Davi? Esse livro das crônicas, livro de Samuel, vai trazer a descrição sobre a escolha de Davi. Davi está no campo. O rei que estava no trono estava perdendo a graça de Deus pelas desobediências. Aí Deus chama o profeta Samuel e diz, Samuel, diga para Saul que já tenho um homem segundo o meu coração. Davi não sabia. Não tinha a mínima ideia. Estava apacentando lá. Mas quando alguém que está no trono está menosprezando o santo ou não está valorizando o chamado, Deus já está preparando outro melhor do que ele para colocar no lugar. Quando Davi é chamado, né, os irmãos de Davi são levados ali para a ceia, né, onde se estaria consagrando o rei em Israel, onde estaria ali o sacerdote, profeta e juiz Samuel. Davi sequer foi chamado para o banquete. Havia um menosprezo na família de Davi. Por quê? Não tinha aparência, não era guerreiro. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Cara agradável. Olhava para ele, que cara gentil, que pessoa agradável. Como uma pessoa dessa vai ser guerreiro, como vai ser rei? Né? Samuel olhou para os irmãos dele e falou, não, tudo guerreiro, preparado, habilidoso. Esse aqui é o rei, já vou ungir. Quando levantava, Deus falou, não, eu não olho para a aparência como o homem vê. Eu olho para a essência. E é natural e é lógico que aquilo que está dentro reflete no exterior, naturalmente. Então, o homem de Deus, ele reflete, né? Eu falo homem é a raça humana, homem e mulher. O homem e a mulher de Deus reflete aquilo que está dentro, naturalmente. Mas o homem fazendo preconceito, ele analisa o exterior e julga o interior como sendo externo, né? E aí Deus vai dar aquela chamada em Samuel, que era homem de Deus, mas estava sendo levado naquele momento pela aparência. Sim. Então, Vinícia, Deus, ele nunca vai ser levado pelo que dizem. Ele sabe ao nosso respeito. Então, Deus nos chamou, nos escolheu, porque Ele sabe sobre nós. E não é por mérito, é justamente por não merecermos que Ele nos chamou. Então, quando a gente fala sobre a graça, é isso, né? Não mereço, não posso, não sou digno e eu sou devedor, na verdade, daquilo que eu recebo. Partindo desse princípio, para a gente correr para o fim da nossa conversa... Pode ficar à vontade, a gente vai aqui para te ouvir. Aí houve essa questão, né, da saída dos meus pais, onde eu fui ter as experiências. E aí, a partir de então, meu pai foi transferido, fiquei só, fui levado ao diaconato, né? Quem é assembleano entende bem o que é isso. Foi rápido. Foi rápido.
Depois disso, fui ao presbitério ainda solteiro, tanto diácono quanto presbítero. E na Assembleia de Deus isso é muito raro, né? Principalmente no estado de Mato Grosso. Mas Deus havia falado comigo em Tangará da Serra, num congresso que eu fui lá na congregação dos IPs. Eu estava de cabeça baixa, Deus falou algumas coisas comigo, entre eles falou sobre o ministério. Que ainda aquele ano eu subiria em mais um degrau no ministério. Você eu já falei, era diácono? Poxa vida, era diácono, solteiro. Como que eu vou subir no ministério se eu sou solteiro, mas eu não posso ser presbítero? Que, né, há uma exceção muito grande à regra. Sim. Mas eu fiquei quieto, porque eu tinha muito temor. E me vinha aquela memória. Você tem a possibilidade de subir no ministério pelos seus pais, pelo seu avô, pelo seu tio. E eu jamais Tinha aceitava isso, isso. né? Eu orava, Vinícius, dizendo, Deus, se o meu nome está lá, fora da tua direção, ou pelo que a minha família foi aqui, isso arranca. Só que ninguém sabia isso. E as pessoas, né, alguns amando aquilo porque estavam vivenciando, as irmãs do círculo de oração, por exemplo, que acompanhavam a minha mãe nas orações, amando o trabalho de Deus na minha vida, mas em contrapartida, e é natural, algumas pessoas dizendo, tá lá porque é o filho do pastor, por mais que não foi meu pai, né, que até hoje eu gostaria muito de ter sido consagrado pelo meu pai, mas eu também, assim como ele, tínhamos o temor de não sermos levados Sim. pela questão familiar. Pela familiar. E por eu ter tanto temor no meu coração por isso, Deus nem permitiu. Deus nem permitiu isso. Entendeu? Não que eu não amasse, não que eu não desejaria. Sim. Eu desejaria. Mas o meu temor é, se o meu pai me consagrar a algo, é porque é o meu pai, por isso as pessoas... E eu também sentiria essa culpa. Porque há uma diferença muito grande em você ser colocado no local por indicação, e há uma diferença entre você ser chamado por Deus para ser. E eu nasci no lar cristão, nasci vendo meu pai pastorear, e eu entendi os desafios do ministério. E por entender o desafio do ministério, eu não podia antes do tempo, e nem podia ser colocado sem ser chamado por Deus. E eu sabia disso. Se eu fosse antes do tempo, poderia ser que eu tinha chamada, mas eu não teria bagagem, estrutura para suportar o processo. Se eu não tivesse chamado, automaticamente não daria certo. Né? Só abrindo um parêntese aqui. É porque esses dias eu vi uma... Não foi uma reportagem, foi um corte assim na internet. E um pastor, ele falou assim, que o filho dele seria assim... Com ou sem chamada... Eu vi isso. O que você acha? Assim, o senhor pode achar certo ou não... Sei. Já estamos falando de achar, né? Mas o meu entendimento é o seguinte, Vinícia. Eu entendo que está equivocado o entendimento desse pastor. Pelo aquilo que eu aprendi, o ministério ele não é uma profissão. O que se confunde é que o ministério deve ser uma profissão. E ele não é uma profissão. Não é porque eu herdei dos meus pais que o meu filho, ou eu também serei. Nós vivemos em um outro momento na esfera espiritual. Então, se o meu filho, ou se eu não tivesse, eu ficaria feliz por não ter mais entender a vontade de Deus. E o que muita gente faz do reino, infelizmente, são negócios. E Deus não aceita isso. Então, se eu tenho chamado, glória a Deus por isso. Se eu não tenho chamado, glória a Deus por isso também. Eu não vou deixar de ser salvo, ou deixar de ter dons, ou deixar de ser uma bênção, só por não ser pastor ou ser um obreiro na casa de Deus. Muito pelo contrário. Eu terei prejuízo e trarei prejuízo para a obra estando lá e não tendo chamado por Deus. Porque eu farei do reino negócios. E não pode ser assim. Não pode. Então, eu discordo totalmente desse pensamento. Quanto à nossa fala, da nossa vida, então eu orava, pedia para Deus, arranca o meu nome da lista. Eu não quero. E aí, quando eu fui consagrado ao presbitério, foi quando Deus tinha falado comigo, eu entendi que era Deus. Perfeito. Deus me trouxe graça, nos usou de forma extraordinária. Veio o casamento a partir de então, e meu ministério ainda teve o maior brilhantismo a partir daí, porque casar com uma pessoa de Deus é maravilhoso. E eu sempre dizia, Deus, eu quero alguém que me aproxima de Deus, alguém que seja de Deus também. Né? E a Thalissa, por mais que ela era uma pessoa tímida, ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus, né? Eu chego em casa por muitas vezes, está fazendo estudos bíblicos, e eu brinco com ela, amor, me passa um esboço bíblico para que eu possa pregar na igreja, né? Então assim, o meu casamento foi muito de Deus,
E aí, a partir daí, a gente só teve a desenvolver aquilo pela qual nós somos chamados, né? E aí, logo teve esse período de diaconato ao presbitério, onde o pastor Ineu Vital me consagrou, né? No segundo momento, foi quando o pastor Juversino Nunes de Andrade assumiu o campo e continuei como líder de jovens durante todo esse período, do início até o final, foi quase 9 anos trabalhando com jovens. Nossa. Aí eu fiquei na sede, depois fui para a liderança da Almada Camper. Eu amo o conjunto de jovens, né? Quando eu amo isso, estar na minha veia, né? Na juventude. Né? Então eu amo isso aí, sabe? Eu amo o conjunto de jovens. E enfim, fui consagrado e havia um convite político nesse momento, e com a minha rejeição e saída daquele período político naquela época, foi quando eu fui para a convenção e fui consagrado evangelista, né, onde Deus usou o pastor Juversino, que era presidente na época. Quando eu fui evangelista, foi quando o pastor Messias estava passando pelo processo, né? O pastor Messias, uma pessoa incrível e maravilhosa, a irmã Maria, meu Deus. Tantas vezes fui lá para eles orarem por mim, né? E eu não tive muito privilégio de acompanhar o meu avô no meu ministério, porque Deus o levou antes. Quando eu comecei o meu ministério, meu avô já não estava vivo, o pastor Cristiano, que era o pai da minha mãe, né? Os meus 2 avós já haviam partido para a eternidade nesse período. Mas, tendo a experiência do meu avô, pastor Cristiano, que foi por 27 anos vice-presidente da Comademate, né? Foi pastor-presidente por muitos anos, foi um dos desbravadores, né, do evangelho aqui no estado de Mato Grosso. E a minha avó, irmã Estael, uma pessoa maravilhosa, que graças a Deus ainda está viva, pessoa esplêndida, né? Enfim, aí nesse processo, quando Deus nos chamou para ser evangelista, para consagração, foi quando nós somos o pastor Messias estava passando esse processo de transição, onde o pastor Messias estava entregando o campo para outra pessoa assumir, né? E aí, nesse momento, foi quando o pastor Juversino, nós estávamos na área da casa pastoral, e ele falou para mim assim: Júnior, nós estávamos sentados em cadeiras de fio assim, ele: Júnior, eu tenho um campo para que... Perdão. Ele falou assim: eu tenho um ponto de culto para você dirigir. Na minha cabeça, naquela hora, era muito um ponto de culto, porque eu era jovem, tinha acabado de ser consagrado evangelista, sendo líder de jovens, né? Não que eu sou velho, mas continuo sendo jovem. Mas naquela época menos ainda, né? Mais jovem ainda. Aí foi quando o pastor Juversino falou: eu tenho um ponto de culto para você dirigir. Eu falei: pastor Juversino, estou à disposição do ministério. Foi quando ele falou: você vai assumir o Palmeiras. Me deu um gelo. Eu, naquela hora, comecei a chorar. Não tinha reação. Foi quando ele também se emocionou muito. Ele falou: vamos para o gabinete. Que nós estávamos a sós, nós estávamos na área, mas estávamos a sós, então tínhamos a liberdade de conversar. E aí fomos para o gabinete. E aí foi quando ele falou que Deus havia falado com ele. E ele perguntando para Deus quem seria o pastor que iria substituir o pastor Messias na congregação. E foi quando Deus falou com ele que Deus iria honrar o nome da minha família aqui. E não era para ele dar a posse, era para o meu pai. Porque Deus tinha que honrar o nome da família aqui. Quando ele me conta no gabinete pastoral, essa fala, eu comecei a chorar muito. Por quê? Em 2014, tivemos o primeiro congresso de jovens aqui, na época que eu assumi o primeiro ano. Tinha um pregador na época que veio de Goiás, não o conhecia, mas ele veio no meu ouvido e falou assim: Deus honrará o nome da tua família através da tua vida. Nossa. E eu guardei aquilo no meu coração. Ele falou só no meu ouvido, eu estava no púlpito. Quando o pastor Juversino falou aquilo, que Deus tinha que honrar o nome da minha família, e não era nem para ele dar posse, mas era o meu pai, Deus me levou em 2014. Então eu entendi que Deus estava naquele negócio. Dias antes, Deus havia usado inúmeras pessoas dizendo: eu estou te entregando o rebanho nas suas mãos. Outra: Deus está te entregando algo grande. Outro: Deus está fazendo isso. Então tudo foi se fechando para aquele propósito. E para fase mais incrível disso tudo, assumi a primeira igreja, que é o bairro de Jardim das Palmeiras, e foi a primeira igreja onde eu preguei, quando eu contei em 2014. Então Deus me levou a ser pastor daquela igreja, onde foi a primeira igreja que eu ministrei na minha vida, foi a primeira igreja que eu pastoreei. Onde eu tive o privilégio de estar naquele lugar por 3 anos e meio, né, vindo há poucos meses, estar indo para a sede. Então tive o prazer de ser pastor daquela igreja maravilhosa, povo extremamente acolhedor. Tive muitas experiências naquele lugar, marcou meu coração.
Tenho certeza que eu nunca esqueceria aquela igreja. Eu amo aquele povo de forma assim esplêndida, porque além de ter sido um propósito de Deus na minha vida e da minha esposa, eu também entendo que aquele povo nos amou de forma absurda, porque o pastor Messias é uma pessoa extremamente amada. Sim. E é muito, em memória. É um santo homem de Deus, irmã Maria. E estar ali onde ele foi pastor por 21 anos era absurdo para mim. Eu chorava dizendo, Deus, eu não vou conseguir. Né? E aí onde a palavra de Deus foi nos fortalecendo, né? E eu me preocupava, como eu vou conseguir todas as quarta-feiras dar um ensino bíblico para o povo de Deus, ministrar a palavra de Deus, distribuir a Santa Ceia, aconselhar alguém. Então a minha cabeça estava turbilhão de sentimentos. Imagina. E quando eu contei para a Thalissa, o pastor me falou, num dia... Eu não consegui falar para ela naquele dia. Eu consegui falar com ela no outro dia, no almoço. Nós estávamos almoçando e eu falei para ela do convite para a gente assumir a igreja. Quando eu comentei para ela, começou a chorar, não conseguiu mais comer. Porque ela entendia isso. Mas a palavra que ela falou para mim, falou assim, não tem como a gente negar. Deus falou com a gente. Sim. Então aquilo me trouxe muita coragem. Porque o ministério é família. Sim. É impossível eu ser um obreiro bem-sucedido se a minha casa não está bem. É impossível. Eu não consigo ser um mau marido sendo um bom obreiro. É impossível isso acontecer. Há uma junção. A família é um projeto de Deus. É por isso, Vinícius, que o inimigo luta tanto para destruir famílias. Destruindo família, destrói ministérios, destrói uma igreja. E o propósito do Satanás é isso. Sim. Destruir aquilo que Deus uniu. Sim. Famílias. Então eu entendi que se a minha família não estivesse comigo, não tinha como dar certo o ministério. Foi quando a minha esposa aceitou, né? E nós oramos por isso, pedimos a bênção de Deus. Estivemos ali por 3 anos e meio. Foi quando Deus falou com a gente inúmeras vezes e concretizou de forma muito clara onde nós estaríamos saindo da congregação. E uma semana depois, nós somos convidados para assumir a vice-presidência aqui em Campo Novo do Parecido, onde estamos na série até o presente momento. Então, tudo que Deus fez na nossa vida foi falado com antecedência para nós. E nós não temos dúvidas nenhuma justamente desse chamado. E aí foi quando o pastor Juversino foi transferido, né, voltando um pouquinho, o pastor Samuel assume, nós estávamos já na congregação Jardim das Palmeiras, e nós somos consagrados ao pastorado, né, no ano de 2023, onde, né, Deus completou a obra do nosso ministério. E a gente só tem que agradecer a Deus, né? Eu, quando estou ministrando e a minha mãe e meu pai estão no culto, eu não sei se eles estão chorando pela palavra, ou de dó de mim, ou de emoção. Mas as lágrimas rolam. Mas eu entendo que eles estão sendo recompensados por Deus, né? E hoje eu entendo, eu agradeço a Deus, porque quando nós falamos que daríamos orgulho para Ele, não saberíamos que seria tanto, né? Então Deus nos agraciou no ministério, na minha família, que é uma família maravilhosa. Tem 2 filhas lindíssimas. Lindas. Que puxaram a mamãe, né? E a inteligência do pai. E ela brinca, fala, mas eu não sou não. Eu falei, você é, mas alguma coisa tinha que puxar o pai, né? Não, ela quer os dois, a inteligência é beleza. Os dois, graças a Deus, fez uma junção de papai e mamãe. A Manuela e a Helena são presentes de Deus. Mas Deus, assim, fez coisas extraordinárias. Então, nós estamos vivendo coisas totalmente de Deus. O meu ministério, o meu trabalho, minha profissão de assessor jurídico da Câmara e também do meu escritório, né, da advocacia particular, tudo isso tem sido direcionado por Deus totalmente. E eu estou disposto muito a viver os projetos de Deus. Então, isso é um resuminho de tudo que a gente passou, né, das nossas experiências. Depois conhecemos vocês também, né, que vieram para cá, pessoas maravilhosas. E a gente está aqui hoje testemunhando isso, experimentando um pouquinho daquilo que Deus é poderoso para fazer. Deus é bom demais. A gente só tem que agradecer a Deus por isso, né? E assim, o senhor a gente sabe que o senhor é pastor, o senhor é advogado, né? Qual que é o maior desafio que o senhor acha assim? Das duas... Seus dois... Essa as parte duas é áreas é muito diferente, o senhor acha? É bastante diferente. Até porque eu atuo em áreas específicas que muitas pessoas falam assim, é impossível fazer a junção de advogado e pastor, né? Além de cristão ser um pastor. Sim. Só que eu sempre digo o seguinte, em todas as áreas e qualquer profissão, ao bom, ao ruim, e ao corrupto e ao não corrupto. Mentir, você pode mentir sendo quem você quiser. E você também pode ser verdadeiro sendo quem você quiser. O que vai definir é o caráter. Então, eu consigo ser um advogado e ser cristão. Sim. Eu consigo advogar e servir a Deus ao mesmo tempo.
Então, há uma diferença muito grande nisso. E muitas pessoas se preocupam, né? Ah, pastor, como que o senhor consegue defender alguém que fez isso ou aquilo, mas consegue ministrar, ou servir a Deus, ou ter uma família? A advocacia, ela tem uma inspiração bíblica. Porque a primeira carta de João, no capítulo 2, há uma descrição sobre quando o ser humano peca, e João está escrevendo, dizendo as seguintes palavras: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, vírgula, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo. E a qualidade, justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Então, se Jesus é advogado e justo, eu, como filho dele, também posso ser advogado e ser fiel a Deus. Sim. Então é possível, sim, mesmo não sendo fácil. Mas o direito, ele te dá algumas probabilidades, né? Mas, enfim, é possível, sim, ser fiel a Deus, ser um bom profissional e ser também um bom pai de família. A gente precisa só buscar a misericórdia de Deus todos os dias, como qualquer outra profissão, né? A profissão minha é advogar, mas o meu chamado é pastorear, é cuidar das ovelhas. E em casa eu sou só o pai. O pai e o esposo, só isso. E o pastor, é lógico, todos os dias a gente faz as orações, mas as minhas filhas só querem o papai, né? Quando eu chego em casa, elas querem brincar, correr, brincar de esconde-esconde. Ela quer o papai. E é assim que a gente é, né? E tem que ser, né? Tem que ser, claro, com certeza. Aí a gente queria, pastor, também que o senhor deixasse uma palavra, porque eu creio que muita gente vai assistir, né? Esse podcast. Queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está assistindo, um conselho também, claro, da parte de Deus. Com base naquilo que a gente falou, eu vou ler em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa descrição do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos irmãos de Roma, ela vai descrever, portanto, havia um contexto que precedia e que antecedia esse texto aqui, sobre o velho homem. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o apóstolo Paulo vai trazer, a partir de agora, a condenação que antes era para mim, já não existe. Qual a condenação? O meu salário, que nós falamos há pouco. Morte. Sim. Se eu não tenho mais condenação, quem pagou essa condenação? Eu atuo na esfera criminal, entre as esferas que eu atuo no direito. Se eu cometo qualquer delito ou crime, eu preciso responder por ele. Eu não consigo transmitir para você. Falar, Vinícius, eu cometi um delito, mas quem vai responder pelo delito é você. E você fala, Júnior, eu tenho um grande carinho, uma grande consideração, eu te amo, eu vou ficar no seu lugar. Impossível. Quem cometeu o delito, paga por ele. Simples assim. Mas aqui no Evangelho tem uma diferença absurda quanto a isso. Eu cometi o delito, o pecado, e eu merecia, assim como mereço, pagar por ele. Certo? Sim. Claro, pagar pelo pecado que eu cometi. Mas Cristo interceptou a minha pena. Fui condenado ao pecar. Mas ele disse, eu te amo tanto, eu te quero tanto, que eu assumo a tua pena. Por isso que a palavra diz, a palavra da cruz é loucura para quem perece. Por que é loucura? Quem, em sã consciência, assumiria a pena de outra pessoa? E a pena aqui não é uma cadeia simples, era de morte. E pior, morte de cruz, morte de vergonha, de humilhação. Jesus falou, eu assumo isso aqui. Dá para entender isso? Por isso que fala, de tal maneira, quem consegue entender? Eu tenho 2 filhas que eu amo absurdamente, são dentro do meu coração. É um amor fora da realidade, a gente não consegue entender. Eu jamais daria minhas filhas por alguém, por mais justo que fosse. Mas tem um porém, Jesus não viveu essa lógica minha. Ele olhou para mim e disse, né? Pelos meus pecados, não merece, é claro que não merece. Mas pela graça,
por um favor que eu não mereço, pela misericórdia de Deus. Davi escreveu dizendo: assim como os céus estão elevados à terra, assim é a misericórdia de Deus para aqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que nós somos pó. É lógico, isso não é um subsídio para eu viver pecando. Mas se eu pecar, Deus conhece a minha estrutura e sabe que por mais que eu lutei, por mais que eu tentei, eu não consegui. Mas tem um porém, aí é onde a graça de Cristo está. Jesus veio, se entregou, morreu por minha culpa, por sua culpa, tomou sobre si as nossas enfermidades, e a Bíblia descreve que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelos erros nossos, Jesus pagou por ele. E aí há uma descrição, entre tantas outras que eu amo na Bíblia, de Isaías, dizendo que Deus nunca vai nos esquecer. E a gente pergunta, hoje nós estamos vivendo lá aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. É muita gente. E eu paro para pensar, eu estou no interior do Mato Grosso. A gente recebe ligação do pessoal lá de São Paulo, por exemplo. Vocês moram onde? Interior do Mato Grosso. Vocês moram no fim do mundo. Aí eu olho para todo esse contexto. Deus olha para os 8 bilhões de pessoas e consegue me enxergar aqui no interior do Mato Grosso. Dá para entender isso? E humanamente falando, Jesus tem muita coisa, ou Deus tem muita coisa, o Espírito Santo tem coisas melhores a fazer do que atentar para mim. Mas Ele não faz essa lógica. Ele conhece a minha estrutura, conhece a minha voz. Quando? Porque nos momentos a sós, no início da nossa fala, eu conversei com Ele. E se a gente conversa, e eu não preciso nem olhar para você, você falou, é a voz da Venícia, porque nós temos intimidade. Com Cristo é a mesma coisa. Ele conhece a nossa voz. E a nossa preocupação tem que ser: até que ponto a minha comunhão com Cristo está estritamente ligada? Eu busco a Cristo quando a coisa somente dá errada, ou eu busco a Ele em todos os momentos? Que a nossa lógica humana é buscar socorro quando precisa. Quando precisa. Né? A gente vai aqui no pronto atendimento, no hospital. É domingo à tarde, eu tô com a minha família, eu vou lá pro pronto atendimento receber uma injeção lá, ou ser consultado, ou fazer um raio-x. Ninguém em sã consciência faz isso. Eu vou ao hospital porque eu preciso. Sim. Mas essa lógica nunca deverá ser usada em relação ao reino. Eu não posso procurar a Cristo somente quando as coisas fugirem do meu controle ou quando eu achar que eu preciso. Eu vi algo uma vez que me chamou muita atenção. Um homem tinha um amigo, ou suposto amigo, e esse amigo chegou a ele e disse: amigo, eu quero R$100 emprestado, você me empresta? Ele falou: claro, te empresto os R$100. Emprestou R$100. O amigo se foi com os R$100. Mas tinha um prazo determinado para pagamento, e ele não pagou. E ele sumiu. Passaram-se meses. Ele volta com o dinheiro que ele havia emprestado. Devolve sem juros, sem correção monetária, os R$100 que ele havia pego. Devolve e vai-se embora. O amigo recebe, tudo bem, talvez por um lapso aconteça alguma coisa. Ele vem pela segunda vez e diga: amigo, eu preciso de R$500. Você me empresta? Ele: claro, somos amigos, te empresto os R$500. E empresta. Ele vai embora. Passa o prazo, não cumpre, não dá satisfação. Passa-se muito tempo, ele retorna e paga os R$500, sem juros, sem correção monetária, e vai-se embora. E vem pela terceira vez: amigo, agora eu preciso de R$1.000. E note que o valor está aumentando. Sim. Eu preciso de R$1.000. E o bondoso amigo: eu vou emprestar, é o meu amigo. Pode ter falhas, mas é meu amigo, te empresto os R$1.000. E como já era esperado, pelo contexto, ele vai embora, passa o prazo, não devolve o dinheiro. Passados-se anos, ele volta ao amigo, devolve os R$1.000, sem juros, sem correção. Vai embora. Passado um tempo, ele retorna. Ao vir em direção do amigo que empresta, qual é o pensamento do amigo? Pedir dinheiro. Vai pedir dinheiro. Não vai pagar. Não vai pagar. Vai me trazer prejuízo. E se brincar no período que ele pegou emprestado e não pagou, vai ficar com raiva de mim. Vai ficar. Com Cristo é a mesma coisa. Só que Cristo nunca vai ficar com raiva de mim. Mas o que eu quero fazer com essa conjectura? Quando eu venho falar com Cristo e sumo no mapa, ou quando eu falo com Cristo e eu recebo dele e eu esqueço dele, mas quando eu preciso de novo, eu volto e peço e ele me dá novamente.
E eu esqueço e passa o tempo, eu preciso de Cristo de novo. E eu busco e Ele me dá novamente. A gente precisa parar para pensar. Quando eu falo com Deus, qual é o sentimento de Deus ao meu respeito? Ele me ama ou Ele tem interesse pelo aquilo que eu posso fazer por Ele? Sabe? Quanto é difícil isso, né? E precisa, às vezes, a gente passar por uma realidade para entender qual é o meu nível de comunhão com Deus. De interesse ou de amizade? Nossa. Amizade é todos os dias. Você não falou comigo? Não tem aquele melhor amigo, melhor amiga? Manda um WhatsApp. Rede social. E aí, tá sumido, tá tudo bem? Manda um Reels no Instagram. Né? A gente incomoda o amigo porque quer ser lembrado. E quanto a Cristo? Quantas vezes por dia eu falo com Ele? Quantos dias na semana eu leio a palavra? Mas tem um porém. Quando eu aperto, ou quando a coisa aperta, eu lembro dele. Então, qual é o meu interesse? Amizade ou pelo que Ele pode dar ou fazer por mim? Então, eu finalizo a nossa conversa, nesse primeiro momento, dizendo que nós precisamos ser muito mais amigos de Cristo pelo que Ele é em nós. Ele é o nosso melhor amigo. Por isso que a palavra escreve: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque nós somos e recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E a inscrição aqui, né, o que está escrito pelo apóstolo Paulo, a carta aos irmãos de Roma, é que nós sejamos tão filhos de Deus, ao ponto, Vinícius, da gente chamar Cristo de Abba Pai. Papaizinho, íntimo. Não é só aquele pai que cria e solta o filho no mundo, não. É aquele pai amigo. O Senhor Deus nos quer não só como filhos e pais distantes. Ele quer aquele pai, ou aquele filho que chega no pai e diz: papaizinho, Painho. tô aqui de novo. Painho, tô aqui de novo. Aquela conversa gostosa, agradável. Sim. É isso que nós precisamos ter com os céus. Algo tão intrínseco que o dia que eu não falo com ele, não tá bom. Ou eu não permito passar um dia sequer. Eu tenho um propósito comigo que todos os dias da minha vida eu leio a Bíblia. Eu oro todos os dias. Eu oro e leio a Bíblia. Eu preciso estar vivo lendo a palavra. Senão não está bem. Então eu reflito e eu sempre digo: Deus, eu não quero ser reconhecido pelos homens se eu não for reconhecido pelo Senhor. Eu quero ser testemunho para alguém, mas aquilo que eu e o Senhor somos, amigos. E o melhor, pai e filho, papaizinho, Abba Pai. Então, que nós possamos ter essa experiência de sermos amigos, filhos e herdeiros dos céus. Porque vai fazer valer a pena. Tudo isso vai valer a pena. Todas as renúncias que nós fazemos, né? E alguém diz: ser jovem é abrir mão de tanta coisa. Não está abrindo mão de nada. O céu que nos espera é tão incrível. Eu estaria abrindo mão de algo que vai me trazer perdição, né? Que o final disso é perdição eterna. Mas nós vivemos por algo extraordinário. Por isso que quando Cristo nos salvou, Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus e herdar os céus. E Ele diz: não há condenação. No grande dia do Senhor que nós formos arrebatados, nós estaremos à presença de Deus e a palavra de conforto é: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos está proposto desde a fundação do mundo. Desde o momento do Gênesis 1, onde Deus estava dizendo: haja, haja, Ele já estava concretizando aqui, dizendo: eu estou preparando tudo para os meus filhos. Os meus filhos herdarão todo o processo, suportarão tudo isso para viver a eternidade comigo. Então há um lar extraordinário chamado Nova Jerusalém, preparado para quem é filho. Então vale a pena ser fiel a Deus, né? É lógico que ser fiel vai gerar renúncias. Vai. E renúncias às vezes doem. Mas vale a pena o processo. Não é verdade? Então eu queria muito agradecer, né? Primeiramente a Deus, né? Pela sua vida, pela vida da sua família. Muito linda sua família. Tá ali. As duas meninas, coisa mais linda. Queria muito agradecer, né, por você ter tirado um tempo, você que é corrido. Que é isso. Sei que. Não, a gente sabe. A gente sabe que é muito corrido a sua vida. E assim, tirar um tempo para vir aqui, para conversar com a gente, contar um pouco da sua história, um pouco do seu testemunho, um pouco que a gente conhece da sua vida. Nossa, aí a gente falou quando criou o podcast, quem vai chamar o Júnior? Poxa, que bom. Agradeço demais a consideração. A gente pensou demais em você. Que bom. E assim, pra gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma oração
né, pela gente, pelo nosso podcast, por quem vai estar assistindo com a gente aqui. Perfeito. Eu agradeço, Vinícius, pelo convite. Ao meu grande amigo Juca, obrigado. Tamo junto, de verdade. Pessoa que a gente tem um grande carinho, grande consideração. Eu gosto muito de pessoas humildes, como vocês. Sempre com um sorriso no rosto, amáveis, né? Então é um prazer. E na verdade não é porque tá aqui, né? Vocês sabem que a gente sempre tem essa amizade. Toda a equipe, Deus abençoe vocês. E não poderia de jeito nenhum encerrar nossa fala sem antes abençoar vocês, orar por vocês e desejar todas as bênçãos dos céus sobre vocês. E como a Bíblia diz, medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida de vocês. Amém. Tá bom? Que vocês possam receber o carinho da minha família, da nossa igreja, e que todas as pessoas que ouvirem sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. E lembrem-se, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem esse novo momento, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que têm o direito de chegar ao céu e dizer ao Pai: Abba, Pai, papaizinho, como diz a Vinícius, painho. Que Deus possa guardar vocês, que vocês sejam abençoados, toda a equipe da JC, que tenham sucesso, sejam prósperos, abençoados. E eu tenho certeza que isso aqui só está começando, né? Eu tenho certeza que daqui a uns anos eu quero voltar aqui e a gente agradecer a Deus por tudo que Deus fez, tá bom? Amém. Vamos orar então, agradecer a Deus? Senhor, te damos graças porque o Senhor é muito bom. Eu levanto as minhas mãos para abençoar este local, a Vinícius, o Juca, todas as pessoas que estão ouvindo, toda a equipe que se organiza horas antes desse podcast estar sendo realizado. E eu te peço, Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que eles possam ser bem-sucedidos, que eles possam prosperar em todos os sentidos. E eu profetizo sobre eles todas as bênçãos dos céus em favor deles para a glória do teu nome. Que eles tenham muito sucesso, que eles tenham saúde, que todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, que as pessoas possam ouvir o nosso testemunho de vida, a nossa história e possam ser alicerçadas pelo poder da tua palavra. Deus, cuida de nós, cuida da nossa família, que o ano de 2025 seja um ano de muitas bênçãos. Nós estamos vivendo momentos tão complexos em todos os sentidos, no judiciário, na política, na nossa vida pessoal, mas Deus é a pessoa, ou o Espírito Santo é a pessoa, ou Jesus é a pessoa pela qual dará a solução ao Brasil. O Brasil, o mundo, tem uma solução, e essa solução é o nosso Deus, essa solução é o nosso Jesus, essa solução é a pessoa do Espírito Santo que está conosco. E eu quero agradecer ao Senhor. Cuida da nossa nação, cuida de toda a humanidade, que todo tempo e em todo tempo o seu nome seja conhecido para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Agradeço que sejam alcançados pelo poder do Evangelho. E é isso aí, pessoal. Comenta e curte.